Petróleo volta a encostar nos US$ 100 e preocupações trazem o mercado para baixo novamente. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 12/3/2026. Bom dia a todos, Max Braga por aqui, já sabem. Vamos às notícias, vamos entender as questões do dia de hoje. Vamos começar também por bateria de dados que são relevantes, indicadores relevantes no Brasil e nos Estados Unidos. Temos inclusive a continuidade dessa divulgação de dados. Já falo do petróleo, fica por aqui só um minuto. Bom, no Brasil os dados que surpreenderam foram vendas no varejo. O volume de vendas avançou 0,40% no mês. Esse resultado foi positivo, né? Claro, mas surpreendendo porque reverte uma queda, não era esperado inclusive, né? E reverte uma queda também da mesma magnitude, 0,40% no mês passado. E acabou superando bastante a expectativa, que era que caísse ainda mais 0,10%. Tá? Então, na comparação anual, o crescimento ficou em 2,80%, também acima da projeção de 1,80%. Então, indica que o consumo das famílias ainda está estabilizado, aqui ainda está resiliente, e mesmo nesse ambiente de condições financeiras bem restritivas, questão de crédito e tudo mais. Bom, eu tenho para mim que isso também tem parte ali, evidentemente, tem sim, na manutenção dos benefícios sociais que colocam ali dinheiro na mão das pessoas para o consumo. E claro, em alguma medida isso é necessário, evidentemente, porque o emprego também não está fácil, enfim. É isso. Não vou entrar em muitos detalhes para não polemizar a questão. Estados Unidos, então, os dados de inflação, CPI por lá vieram em linha com expectativas. O índice avançou 0,30%. Então, por lá, a inflação permaneceu dentro do que era esperado em 2,40%. O núcleo do CPI, que exclui ali os itens mais voláteis, como alimentos e energia, etc., registrou uma alta de 0,20% na margem, ou seja, no mês. Segue, então, o conjunto de dados ali, segue indicando que a economia, sim, está num processo de desinflação, mas em ritmo gradual. Isso deve atrasar a queda de juros por lá. Aqui também, tá? Não sei não se a gente tem realmente uma queda de juros agora na reunião do Copom de março. Para quinta-feira, o dia de hoje, o destaque principal na agenda doméstica é a divulgação do IPCA de fevereiro, a famosa inflação, a indicador oficial, e esse daí vai pontuar, de fato, se deveremos ter um corte de juros agora esse mês. Né? As discussões seguem firmes aí, ainda existem analistas que entendem que vai cortar 0,25%. Eu, particularmente, já duvido. Bom, os mercados então de ontem, índices encerraram o pregão no desempenho misto. Dow Jones caiu 0,61, S&P teve queda de 0,08. É uma enroscada aqui. E a Nasdaq mostrou uma leve alta de 0,08 também. O Brasil teve uma alta de 0,28, tudo terminando com 8 hoje, aos 183.969 pontos, ok? Para o dia de hoje temos então aí os mercados operando em baixa, pressionados pela valorização do petróleo. Os ataques a petroleiros em águas iranianas, mesmo diante do anúncio da liberação de reservas de petróleo mundiais, não foi suficiente para conter os preços. Houveram ataques a petroleiros, põe em xeque ali a declaração do Donald Trump que a guerra teria acabado, etc. Então, complicou, assim, tá dentro do que se espera ali, né? Nunca é algo que realmente crava, né, uma notícia, mas complicou o dia de hoje, talvez amanhã também nos mercados. A Agência Internacional de Energia pretende liberar então 400 milhões de barris de petróleo após a interrupção feita pela guerra, né? E essa é a maior ação desse tipo na história dessa organização, tá?
não estabeleceram ainda um cronograma para quando os estoques chegarão ao mercado, mas já está estabelecido um número. E os Estados Unidos liberam 172 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos para ajudar a reduzir os custos de energia, disse o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, na quarta-feira em território americano. Tá? Isso daí, esses 172 milhões de barris são dos americanos para os americanos. Bom, além do conflito no Irã também, os investidores estão de olho nos pedidos semanais de seguro-desemprego, de auxílio-desemprego, perdão, né, lá chama auxílio-desemprego, e os dados de início de novas construções residenciais. Tá? O índice de preços, o PCE, também muito importante, vai ser divulgado na sexta-feira. Dow Jones Futuro, tudo no vermelho, tá? Dow Jones Futuro 0,57, Nasdaq Futuro 0,45, Nasdaq Futuro 0,44, S&P Futuro 0,45, perdão. Mercados na Ásia e no Pacífico também fecharam em baixa à medida que a guerra avança, volatilidade do petróleo, etc., mexe todos os preços. Todo mundo também no vermelho, China 0,10, Japão 1,04, Hang Seng lá em Hong Kong 0,70, Índia 0,40, Austrália 1,31. Europa não é diferente, o mercado também opera em baixa, alta do preço do petróleo, apesar da liberação das reservas, é o principal impacto na parte europeia, como no resto do mundo. Stock 600 0,48, Alemanha 0,38, Reino Unido 0,51, França 0,59 e Itália 0,22, todo mundo no vermelho, tá? Bom, o preço então da commodity do petróleo voltou a encostar brevemente no patamar de 100 dólares, mas acabou voltando um pouquinho. E a questão foi a turbulência, né, que o Irã provocou no transporte marítimo lá no Oriente Médio. A China intensificou, inclusive, restrições à exportação de combustível para lidar com as consequências do conflito de forma interna deles lá. Então, qualquer coisa que seja deles lá está restrito, né, exportar. E o minério de ferro na China também fechou em alta, retomada na produção das siderúrgicas lá na cidade de Hebei. Enfim, vamos aos números. Petróleo subiu, saltou, não é subiu, saltou. O Brent 6,33%, agora 97 dólares e 79 centavos o barril. Minério de ferro lá em Dalian, China, também em alta, 1,34%. E o Bitcoin, que é o último indicador que eu passo diariamente aqui para vocês, opera agora com 1,39% de alta aos 70.307 dólares, tá, pessoal? Bom, essas são as notícias, principais notícias de hoje. Deixa eu só até ver aqui se tem mais alguma coisa relevante que eu possa complementar. O vídeo está um pouquinho mais tranquilo. Sempre tem. Mas a questão mesmo central hoje é o cheque, né? Em relação à afirmação do Trump que teria vencido a guerra ali contra o Irã. Enfim, é isso. Fico por aqui então no vídeo de hoje.